Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Scarlett, Angelisa. Olá. Sejam bem-vindos. Podem ir entrando. Boa noite. Rosângela. Hoje nós vamos ter mais uma live muito especial dessa Semana da Mulher. E hoje nós temos uma convidada muito especial também, né? A Geisa Patrizzi. Eu vou convidar a Geisa para entrar aqui com a gente, tá? Mas para quem não me conhece, vou me apresentar primeiro. Eu sou Lorena Franco, né? O Lorena Marques, e eu sou uma das farmacêuticas do Grupo Central, né? E hoje eu tô aqui para dividir, né? Esse conhecimento com vocês, né? A gente quer passar bastante informação para vocês sobre a saúde intestinal. Então, vou convidar agora a nossa convidada. Já vai entrar aí. Olá, Geisa, tudo bem? Oi, tudo jóia? Tudo bem, gente? Boa noite, né? Mais um. Boa noite. Estão me escutando direitinho? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Eu gosto de colocar o fone Gente, porque aí isola um aham, pouquinho. sim. Então, eu já falei pro pessoal que eu ia te convidar, mas vou falar só um pouquinho de você e você também pode se apresentar conforme você desejar. Mas a Geisa, pessoal, ela é nutricionista, ela atua há quase 15 anos na área e ela é especialista em saúde intestinal. Ela ajuda muitas pessoas com o método de bem com o intestino e as pessoas melhoram a qualidade de vida melhorando a saúde intestinal. E hoje a gente vai aprender que o intestino, ele vai muito além do que apenas processar a comida, né, que a gente come. Ele vai muito além mesmo, vocês vão ver. Vai dar para a gente aprender bastante sobre isso. E, Geisa, vamos começar então esse bate-papo? Você quer falar um pouquinho mais sobre você, se apresentar mais antes da gente começar? Não, você já falou tudo. Já falei? Isso mesmo, né? É, essa questão intestinal é muito importante porque entendam que o intestino ele é o centro de tudo. Não tem cérebro se não tiver intestino, não tem pele se não tiver intestino, não tem lugar nenhum no seu corpo se seu intestino não estiver bem. É verdade. Então, por isso, eu fiquei muito feliz do convite, né, de vocês para falar sobre esse assunto que é realmente de vital importância. Uhum, com certeza. E assim, para a gente começar esse bate-papo, eu queria começar com algumas dúvidas assim que muitas pessoas têm, né? Por exemplo, qual que seria assim a nossa frequência ideal de evacuação? Porque muitas pessoas pensam que é normal de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias. E como que a gente avalia também que as nossas fezes elas são saudáveis? Então, é, nós devemos ter uma evacuação no mínimo por dia, todos os dias, no mínimo uma evacuação, Certo. com a sensação de que saiu tudo, né? Não adianta a gente ter Aham. uma evacuação e ter a sensação que ainda tem fezes ali. É, E quando a gente vai observar as nossas fezes, a gente tem que observar tudo. A gente tem que observar a cor, que tem que ser uma cor Uhum. marrom. O formato é o formato de banana, lisinho, deslizante, Uhum. ou com algumas fendas, né? Que é as fezes que a gente fala que é do tipo 3 e 4 na escala de Bristol. Essa é uma escala que Aham. avalia, né, o formato, né, das fezes e ela traz isso pra gente. E outra coisa que a gente tem que observar, Lorena, é o odor. Fezes tem que ter o Aham. odor brando. Não pode ser uma Certo. fezes com odor de carniça, cadáver, Aham. né? Esses odores mais fortes indicam que o intestino está em um estado putrefativo. Então, assim, aquela pessoa que tem Uhum. aquelas fezes que incomoda o outro, são realmente fezes que
de um intestino que está apresentando algum problema. Entendeu? Então, assim, a gente tem que observar Sim. todos esses fatores para a gente entender que as nossas fezes estão normais. Certo. Vou só fixar aqui o título da live. Né? Isso, o tema é para o pessoal e o pessoal que foi entrando aí, gente, para já saber que é sobre Já saúde vai intestinal que a gente sabendo, está né? conversando aqui. Isso, é. E em relação ao que as pessoas podem fazer também, né, para estar obtendo esse intestino mais saudável, muito se fala sobre fibras, né, também. Fibras Sim. solúveis, fibras insolúveis. Realmente é bom utilizar as fibras? Tem alguma Sim. Para elas todos os realmente têm casos de benefício? tratamento intestinal, a gente sempre fala que existe uma base. Não tem como ter saúde intestinal se você não pegar a base. Você tem que observar a questão da fibra e da água. Mas não é só isso. Entendeu? O Aham, problema é que as pessoas às vezes acham, né, que é só fibra e água. Não, gente. Se você deu fibra e água para o seu intestino e ele não funcionou, você tem que continuar procurando qual que é a causa do não funcionamento do seu intestino. Sobre a questão das fibras, certo. a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras Aham, solúveis são fibras que aumentam o bolo fecal. As fibras insolúveis, elas absorvem água e também aumentam o bolo fecal. Mas qual que é o fundamento das fibras? Não só aumentar o bolo fecal, alimentar as bactérias uhum, intestinais. As bactérias que produzem os compostos que a gente quer, né, por exemplo, o butirato, que é um composto muito importante para a saúde intestinal, aham. elas se alimentam dessas fibras, elas fermentam essas fibras e vão produzir esse butirato que a gente tanto quer para melhorar a saúde do cólon, principalmente a saúde dos colonócitos. Então, as É fibras, a verdade, importância né? dela é assim, eu sempre falo assim, gente, não é que quando você está com diarreia, você não pode consumir fibra, e quando você está com prisão de ventre, você tem que consumir fibra. Você tem que consumir fibra sempre, porque você tem que alimentar as Aham, bactérias do seu intestino. E sem as fibras, elas ficam sem é se alimentar. verdade. Isso E é aí, interessante mesmo, Lorena, né? Que. Ah, fazendo um ganchinho lá com as fezes, com o cheiro pútrido, né? aham. Quando não tem fibra para fermentar, as bactérias começam a fermentar tudo. E Uhum. aí, o cheiro, só Deus sabe. É verdade. E em relação às fibras que você comentou, eu achei interessante a questão do butirato, né? Que, igual você comentou, que elas Isso. produzem butirato e eles são uma espécie de nutriente mesmo, né? Para os colonócitos, Ele é um que são ácido as graxo, células que é um ácido ele é um graxo ácido cadeia graxo curta, de né? cadeia curta, né? Que vai. Isso. é, Ele, na verdade, ele é muito importante para o colonócito. Né? O colonócito Que usa é a ele como célula que forma de reveste. energia. Isso. É Ela o reveste o cólon, intestino a grosso, parte né? do intestino grosso, isso. Isso, e os enterócitos são as células que já revestem o intestino delgado, né? São Isso, essas duas enterócito, células sim. muito importantes mesmo, porque a gente tem que cuidar disso, né? Pensar que Isso. está ingerindo uma fibra e não é simplesmente, né, para ter simplesmente uma evacuação assim tranquila, mas é pensar que está nutrindo mesmo, né, as Nutrindo células a do nosso célula. intestino. E Isso. por muito tempo pensava-se, né, que quando consumia fibras, quando estava com diarreia, ia piorar a diarreia. A gente sabe que não. Você está com qualquer condição intestinal, as fibras são base do tratamento. Não são tudo, mas são Aham, base. certo. Seria um tratamento inicial, né? Como você já Sim, mencionou, a as primeira fibras coisa e que a gente água. ajusta, normalmente a gente não faz assim, vou só iniciar com fibra e água. Vamos iniciar com a fibra, a água e mais outras coisas que a gente sabe que precisa ali naquele intestino, de acordo com cada paciente. Mas Certo. a fibra não pode faltar. Porque se eu quero Uhum. reconstruir o intestino, se eu quero modular o intestino, eu preciso de ter fibra e hidratação. Principal. Aham. Depois vem as outras coisas. E tem muita gente que fala Certo. assim, que perguntando sobre essa questão da fibra e água. Ah, não, eu já mudei minha alimentação, eu consumo fibra e tal, eu tomo água e tudo.
e meu intestino não respondeu. Ele não respondeu porque ele está com a lesão muito forte, então precisa de mais coisas, não é só fibra ilhar. Aham. Não adianta insistir, né, com isso por muito Só tempo, tem que procurar um isso, né? especialista, né? Isso. E também não é parar com isso aí e procurar outra coisa, é continuar com isso aí e Ah, procurar o a certo. mais, né? Porque tem Certo. muita gente que Aham. para com uma coisa porque ele achou que ele tomou aquilo ali 2 dias, ele achou que não deu resultado. E intestino, a gente nunca pode esperar um resultado de 2 dias. Intestino é no mínimo seis Aham. meses, né? Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Não vai em Certo. uma coisa só, não. Vai procurando o a mais, né? Certo. Em relação às fibras, eu tenho ouvido falar muito do psyllium. Você costuma indicar psyllium para todos os casos ou só alguns casos específicos? O psyllium é uma fibra boa porque ela não é uma fibra muito fermentativa, né? Ele é Aham. um carboidrato, uma fibrazinha, as fibras são, né, digeríveis apenas pelas bactérias e ele é muito legal para ser usado, só que não é todo o intestino e não é todas as pessoas que conseguem se adaptar ao psyllium. Ah, Entendeu? sim. Mas é uma fibra boa, né, de ser consumida. Tem os horários específicos que a gente vai colocar de acordo com a sintomatologia do paciente, porque o intestino tem muita Aham. questão da crono, né? Da crononutrição do intestino. O intestino ele tem Uhum. muito essa questão do horário de consumir determinada É fonte de circadiano, né? fibra, né? Ele é muito circadiano, ele é muito Uhum. daquele momento ali, ele gostar de receber aquele determinado nutriente, mas as Uhum. fibras, elas são essa fibra, né? O psyllium, ele é muito importante junto também com a fibra da goma-acácia, né? Que é Certo. o Uhum. que a gente também gosta de prescrever, porque não são fibras Sim. muito fermentativas. E quando a gente fala em fibra, como você já até comentou, sempre tem que ter a água junto, né? Sim, Porque senão, né, pode ter uma constipação, né, com essa sim. injeção de fibra. Quando a gente fala E, de água, Lorena, eu amo falar de água, sabe? Porque aham, água é a vida, água, né? ela é vida. E se você for um dia num médico e o médico não te prescrever um remédio, te prescrever uma água, volta para casa feliz e toma água. Aham, Porque a água, gente, pensa na graxa dos automóveis. É a água para o aham, nosso intestino. Sem água não tem cocô lisinho deslizante. Não tem. uhum, Porque a água ela vai aumentar essas fezes, ela vai hidratar as paredes, ela vai fazer parte da composição do muco, né? O muco é muito importante para proteger esse intestino da agressão das fezes, porque fezes é resto tóxico. E resto tóxico eu tenho que ter uma proteção. Então a água ela faz parte de todos esses componentes. E ela faz parte também da aglutinação das fezes. Quando a pessoa tem aquele cocô muito aham, bolinha, aquelas bolinhas soltas, pode ter aham, certeza que pode estar faltando mais coisas, mas a água ali é fundamental. Eu tenho muito uhum. paciente que faz tudo certinho, mas não toma água, não tem resultado. Porque Precisa da água realmente mesmo. precisa da água para incorporar nessa Aham, fibra, para poder amaciar essas fezes, tá? uhum, O fato das fezes ficarem endurecidas, das fezes boiar na água, né? uhum. É o fato dessas fezes estarem com uma composição gordurosa ou sem água. Ah, certo. E em relação à água, tem um padrão, assim, né, de 2 litros por dia, mas, né, ultimamente tem sido falado de 35 ml por quilo corporal. Qual que é a sua Isso. recomendação? Essa recomendação de 35 ml é a recomendação base para todas as pessoas. Eu não gosto de trabalhar com a recomendação de 2 litros. Ah, Então, no mínimo 35 ml por quilo de peso, mas também não generalizando, porque tem pessoas que com 35 ml não vai funcionar. A gente vai ter que entendi. acrescentar mais, porque às vezes a lesão desse intestino está muito grande. E ele está com o padrão de puxar mais água, e aí os 35 ml não funcionam. Aí a gente tem Entendi. que
adaptar de acordo com o que a gente vai percebendo ali daquele paciente. Mas, basicamente, para começar, né, aquela pessoa que não toma água, calcula, pega 35 vezes o seu peso e é aquilo dali. E não é tomar Tá, ela já é um toda bom de uma padrão. vez, Ah, sim, tem que ser aos pouquinhos, né, durante o aos dia. poucos. Porque senão, se Aham. tomar ela toda de uma vez, ela vai filtrar e vai sair na sua urina. Para Uhum. você, para ela ficar retida no intestino e fazer o serviço que a gente quer que ela faça, que é de amaciar as fezes, ela tem que ser tomada gradativamente durante o dia, um Certo. maior volume de água durante a manhã, que é o horário que o intestino gosta de receber hidratação, que é o horário que ele está Ah, mais sim. vazio, né? Aham. A gente comeu uma refeição só, uma refeição que se digere rápido, não é uma refeição pesada. E Uhum. ele gosta muito de receber água nesse horário, principalmente no horário da manhã. No horário da tarde, no horário da noite, ele gosta de receber também, mas você consome uma parte maior da sua quantidade de água pela manhã. Ah, certo. Você obedece à Aham. crononutrição. Ah, interessante. Muito bacana, porque a gente pensa assim em ciclo circadiano mais para o sono, né? Não pensa que o Isso, intestino também tem isso. Por isso que é muito bom a rotina, né, também de evacuação, né? Você isso. sentir aquele reflexo evacuatório e seguir aquilo, adiar, né? Sem adiar. O intestino ele é assim, Lorena. Você tocou nesse assunto dele ser circadiano, isso é muito importante a gente entender. O intestino, ele funciona bem enquanto está claro. Por quê? Uhum. Porque quando você começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, ela já abaixa a função inteira do organismo. E nós temos um aumento da produção de melatonina às 18h30 aqui na nossa Aham. região. Cada região vai ter isso no horário que o sol se põe, né? Que começa o escuro. Nós começamos a produzir melatonina. Se você não acender as luzes da sua casa, você encostar num cantinho da sua casa, tudo apagado, você dorme. E você dorme até no outro Aham. dia um sono muito gostoso. A gente não dorme normalmente, por quê? Porque tem luz. E luz azul. Luz azul se assemelha muito à claridade do dia, né? Aham. Então, quando dá 18h30, o nosso intestino, eu estou falando da nossa região aqui, que é a hora que escurece aqui na nossa região, o intestino começa a baixar a função. Ele quer descansar. Ele quer Uhum. entrar em estado de reparação. Então, ele vai entrar em reparação. Quando você for dormir, ele vai dormir, porque o intestino dorme. Se ele estiver acordado, ele vai te incomodar durante a noite. Uhum. Sabe aquele Incrível como o nosso pesadelo? corpo é, né? Inteligente. Sabe o pesadelo que você tem à noite quando você come Aham. muito? É porque seu intestino está Sim. tentando funcionar e você tentando dormir. Então, Aham. ele tem que Olha só. parar de funcionar. Nessa hora também, o nosso Uhum. sistema imune é desligado, tanto que febre, os índices de hospitalizações à noite são muito grandes, porque realmente o sistema imune, ele desliga para reparo. Precisa de ser reparado, né? O intestino, ele trabalha muito durante o dia, então ele precisa desse horário de descanso. Então, aí no outro dia, 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, na hora que começa a clarear o dia, né? Ele vai acordar. Uhum. Às vezes ele dorme junto com a gente, às vezes ele acorda, às vezes não. Uhum. E aí é nessa hora que ele gosta de receber atenção, porque ele já reparou, Uhum. ele vai lançar um reflexo de evacuação. Normalmente de manhã ele lança um reflexo de evacuação, porque ele reparou Uhum. aquelas coisas sujas e ele quer jogar aquilo fora. E muitas Aham. pessoas não percebem esse horário, esse reflexo evacuatório. E aí a pessoa vai retardando esse reflexo evacuatório. E tem muita gente que tem esse reflexo evacuatório muito fraco. Eu sou uma Aham. pessoa que tem o reflexo evacuatório muito fraco. Se eu não ficar de olho no meu intestino, não funciona. Porque eu deixo passar Uhum. o reflexo evacuatório da manhã. Entendeu? Porque ele é um reflexo assim, ele dá Aham. um toquezinho assim, eu falo, opa, vamos pensar aqui agora, vamos soltar as energias aqui para ele Aham. ir funcionar. Entendeu? Aham. Então não tem isso assim, igual tem pessoas que preferem à noite, à tarde, de manhã. O ideal é que seja de manhã, realmente.
para O intestino ele praticamente te todos. chama em outros horários também, mas o reflexo Aham. glicocólico da manhã, gastrocólico na verdade, da manhã é um dos mais fortes e é um que a gente tem que aprender a usar. Porque Aham. a maior parte das pessoas Entendi. tem. Se a pessoa não tem ele está apagado por algum motivo, ela tem que tratar isso, né? Mas a gente, Certo. todos nós temos esse reflexo pela manhã. E, Uhum. e aí é um parâmetro também para você avaliar, né? Se eu não estou tendo esse É. reflexo pela manhã, o que está acontecendo comigo? Mas ele também tem esse Uhum. reflexo em outras horas do dia, Mas às tá? vezes Não é pode só de manhã, acontecer não. também. Ah, sim. Mas a pessoa também às vezes não tem paciência, né? Principalmente mulher, né? Eu acho. Faz um pouco, alivia e não termina. E aí depois, durante o dia, pode ter outros reflexos que não fez tudo, né? Isso. A gente tem que ficar muito atenta porque foi uma coisa que eu observei muito em mim. Por que que eu ia Uhum. tanto no banheiro? Porque eu não tinha paciência. Fazia a primeira fase, não ficava atento, esperando para ver se o intestino queria movimentar para sair mais. Porque às Uhum. vezes sai o que está ali encostando para ter o reflexo, mas ainda tem mais. Mas às vezes o intestino da pessoa já tem um padrão lento. Por exemplo, eu tenho síndrome do intestino irritável. Meu intestino tem um padrão de desmotilidade. Então, ele é Aham. mais lento. Se eu ficar observando se ele quer ir mais e sair do banheiro, às vezes eu estou no trabalho e tal, ele vai me chamar em outro horário. Ou às vezes Uhum. não, e aí aquelas fezes vão ficar paradas ali. Então tem que Entendi. procurar essa sensação e ter paciência para que venha a sensação de que saiu tudo. Certo. Você comentou da Entendeu? síndrome do intestino irritável que você tem. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Como que dá para a pessoa saber que ela está com essa síndrome? Como viver com isso, né? Como tratar? Então, a síndrome do intestino irritável, gente, eu acredito que tem muita gente aqui que tenha. Ela é um distúrbio Uhum. funcional. E o diagnóstico dela é feito por exclusão. Por que que chama distúrbio funcional? Porque lá no tubo não tem nada. O tubo está perfeito, faz todos os exames, revira a pessoa de dentro a fora, de fora para dentro, não tem nada. Uhum. Mas ela continua tendo sintomas. Ela tem sintoma de distensão abdominal importante, que a pessoa acorda com a barriga retinha, vai dormir com a barriga quase de grávida, tá? Eu vou usar esses termos, gente, porque é isso mesmo. Aham. É uma dor esquerda, uma dor do lado esquerdo, na alça esquerda, bem em cima, né, da alça esquerda, assim. É um padrão de fezes, ou constipado demais, ou solto demais, ou misto. E um Aham. padrão de comportamento intestinal que muda quando a pessoa tem emoções. Uhum. Isso tem muito a ver com a ligação intestino-cérebro, né? E com o fato de chamar o intestino de segundo cérebro também, Uhum. né? Por causa da ligação do nervo vago. A Sim. disfunção da síndrome do intestino irritável, ela é uma disfunção da ligação do nervo vago com o intestino. Porque o nervo vago, ele tem uma ligação que desce e uma que sobe. Então, ele tem Uhum. ligação de tudo que acontece aqui com aqui e tudo que tem daqui com aqui. Então, se ele está muito inflamado, Entendi. ele ativa o cérebro. Se o cérebro está passando por um momento difícil, com algum problema, com alguma disfunção, ativa o intestino. Então, a Uhum. ligação do intestino-cérebro é isso. É. E a emoção que a gente fala, né? Que está errado, né? Não deveria ter romantizado o coração e sim o intestino, é por causa dessa ligação. Ah, sim. E tem diferença assim, entre a síndrome do intestino irritável e a desbiose, por exemplo? Que a desbiose, né, a questão das bactérias nocivas, né, que às vezes ficam superiores em quantidades maiores, né, que as bactérias Isso. benéficas, né? Mas ela não costuma ter dor, é isso, na desbiose? A Como que é? desbiose, ela tem sintomas, mas não tem dor. O diferencial da síndrome é essa distensão muito forte, porque não é uma distensão simples, Lorena. Não é uma Aham. distensão simples. É uma distensão muito forte,
Que é tipo isso mesmo, a pessoa levanta com a barriga chapada e vai dormir com um barrigão, Aham. né? Aí, o que que acontece? A disbiose, ela cursa com gases, com, às vezes, umas fezes que mudou, mas ela não Aham. tem tanto essa questão forte da dor e essa questão da associação com a emoção, Uhum. Ah, entendi. entendeu? Tem Porque essa é diferença. problema na conexão, não é problema no tubo. E a disbiose pode levar a síndrome do intestino irritável, Ah, entendeu? tá. Porque ela pode levar Aham. a SIBO e a SIBO pode levar a síndrome do intestino irritável. Entendi. Tá tudo correlacionado mesmo, né? Sim, Tem que observar bastante os sinais, né, que o nosso corpo dá, né? E sim. tem muitas pessoas, né, que têm também muita alergia, né, a certos alimentos, né, ou intolerâncias, às vezes confunde intolerância com alergia. Na sua experiência, assim, no seu consultório, né, nas consultas que você faz, o que que você vê, assim, que costuma causar mais alergias ou intolerâncias? Como que é essa questão? Como eu trabalho muito com a questão da base, eu penso muito na introdução alimentar. Sabe o que que causa alergia? Para as mamães e Hum. papais de plantão, vovós, vovôs. Inclusive, tem uma vovó linda assistindo a gente aqui, minha mãe, meu pai. Ah, que gracinha! A introdução alimentar feita antes do tempo, antes dos 6 meses. É mesmo. Consumo excessivo de alimentos ricos em aditivos químicos na infância, na adolescência Aham. e na vida adulta. Industrializados, né? Industrializados, porque é o seguinte, são compostos que o corpo não entende. O que é isso? Então ele cria uma Aham. reação. Essa reação, na criança, no bebê, em introdução alimentar, ela pode criar uma resposta imunológica em cima daquilo dali. E essa Hum. resposta imunológica se propagar pela vida ou depois desaparecer. As intolerâncias alimentares, elas são muito relacionadas à inflamação intestinal. Aham. Por quê? Eu tenho uma inflamação, o meu muco não consegue fixar ali, então o intestino fica meio que desprotegido. Então, todos os alimentos, o intestino entende que aquilo é estranho e joga água ali ou deixa as bactérias fermentar, entendeu? Então, as intolerâncias Uhum. alimentares, elas estão muito ligadas à inflamação intestinal. A gente consegue Ah, melhorar sim. muito a intolerância alimentar. E tem que tomar cuidado com isso, então, né? Que às vezes a gente pode ingerir algum alimento, por exemplo, ah, eu tenho intestino preso, vou comer uma ameixa. E aí, às vezes, essa ameixa pode estar irritando, né? O intestino aí que ele solta, né? Tem essa questão Isso também. mesmo. Eu sempre falo isso, gente. Se você tem um intestino preso, você comeu um alimento e ele soltou seu intestino, atenção. Você pode estar, ele está querendo jogar aquele alimento ali fora. É Pois muito é. assim, eu gosto muito da verdade nua e crua, sabe? Porque é a verdade. É o que acontece. Você julgou uma ameixa lá, Aham. ele joga água para jogar ela fora. Por quê? Às vezes está com a síndrome do intestino irritável e a ameixa é muito rica em carboidrato fermentável, né? Que é o que a gente chama de food maps. Ah. Então, Uhum. ele vai... Às vezes aquilo ali está irritando ele em vez de estar beneficiando o funcionamento dele. E só voltando à questão da síndrome do intestino irritável, Aham. normalmente tem muita gente que descobre que tem a síndrome também, porque eu esqueci de falar isso, Uhum. porque ele muda a alimentação e mesmo com a alimentação saudável ele continua tendo distensão e Hum. intolerância alimentar. Então, quando a gente está falando Aham. de intolerância alimentar, né, normalmente quem tem síndrome do intestino irritável tem irritação com a alimentação saudável. Olha só. E aí ele já fez de Aham. tudo, já mudou a alimentação. E aí ele desespera, porque, gente, eu tô comendo só coisa saudável, meu intestino tá aqui continuando dando gases. E foi Uhum. uma das coisas que me fez entrar em desespero. Antes, né, quando eu comecei a estudar o meu protocolo, é porque eu já tinha mudado a minha alimentação.
E eu continuava tendo sintomas. E eu ficava, meu Aham, Deus, por que que eu tô tendo esses sintomas? E aí que eu fui descobrir que era a síndrome do intestino irritável. entendi. É. Tem que estar sempre de olho mesmo, né? Que o nosso organismo mostra pra gente. E tentar, né, ter hábitos de vida saudáveis, né? Fazer exercício também, ingestão de água, até questão de abdominal. Eu já vi você falando sobre isso, né? De fortalecer também a musculatura, Fortalecer a né? musculatura do abdômen. Tem aquele Uhum. vácuo, né? O vácuo, Aham. aquela sucção no abdômen que a pessoa faz, né? Muito Sim. atleta faz. Aquilo ali também fortalece a musculatura para poder fazer tipo uma pressão mesmo, né? Para os órgãos ficarem no Hum. lugar e funcionar direitinho. Uhum. Que interessante. Bacana. Fazer abdominal aí não é só para ficar com o abdômen trincado, né? Mas pensar no intestino também. Mais um Isso. benefício, né? E E pensando, pode falar. não, pode falar. Eu estava pensando aqui nas pessoas, eu conheço algumas pessoas que já fizeram cirurgia de retirada de bile. Imagino que realmente o intestino, né, essa questão deve piorar bastante, né, a qualidade de vida também, né? Aí como que fica isso? O que que a pessoa deve fazer? Ter uma vida mais saudável, mesmo sem a bile? Mesmo ser a vesícula, né? Biliar, né? Isso, sem a A vesícula. a vesícula, ela é um reservatório de bile. A bile faz parte da digestão de gorduras. Quando você não tem a vesícula biliar, você vai ter uma digestão mais lenta. Então, assim, as pessoas que não têm vesícula biliar têm que tomar muito cuidado com gordura. Por quê? Quando você consome gordura, a gordura ela desce na forma de uma bolha, igual quando a gente vai lavar uma panela, que fica aquela bolha grande de gordura. A bile, ela quebra essa gordura, corta ela todinha, para a enzima Aham. lipase conseguir fazer a função dela. E quando a gente não tem, esse glóbulo de gordura desce, porque não tem como digerir. Ele digere só as beiradinhas e ele Uhum. desce. E aí você vai ter uma diarreia, né, com presença de gordura, que a gente fala que é uma diarreia sobrenadante, que ela fica em cima da água, com muita dor e muito fétida. Muito, muito, muito. E isso gera desbiose. Por quê? Porque você está gerando uma diarreia. E diarreia leva a microbiota, tanto a boa quanto a ruim. Olha só. Realmente. E, assim, pensando nisso tudo, né, que a gente está conversando, até o que eu falei um pouco no início também, a questão da importância mesmo, assim, do nosso intestino, porque muitas pessoas, elas pensam assim, no intestino, né, é feito só para fazer a comida sair, nada mais, e a gente não consegue muitas vezes pensar na importância dele, né? Até em relação a ele ser um segundo cérebro, como isso é importante, né? A questão da produção de serotonina, né? Que boa parte da nossa serotonina ela é produzida no intestino. E até a gente tem até um tecido, né? O GALT, que é o tecido linfóide, né? Associado ao intestino. Isso é incrível, né? Sim, Células do sistema imune ali. Eu acho isso muito interessante, que é muito além, assim, que simplesmente, né? Um órgão, assim, para produzir evacuação, né? porque a pessoa acha que ele só comeu ali. Gente, ele come, ele processa, ele corta isso em Faz pedacinhos tudo. pequenininhos para entrar para dentro, né, das nossas células e trazer a vida, né, para a gente. Quando a gente fala da produção de serotonina, o intestino ele produz uma grande quantidade de serotonina. Só que essa Uhum. serotonina, ela não é utilizada diretamente pelo cérebro, mas ela estimula a produção Certo. de serotonina. É como É, se não existem os medicamentos que são recaptadores da serotonina. sim. Se você tem um intestino que produz serotonina, você vai fazer muito parecido com o mecanismo de manter a serotonina lá no cérebro. Olha Porque que incrível. a serotonina produzida no intestino, ela estimula a produção de serotonina no cérebro. A Uhum. conversão, né, do 5-HTP em serotonina no cérebro. Então, ela estimula. Então, assim, não é usada diretamente, mas ela estimula como se fosse uma medicação.
É muito Nossa, que importante, né? bacana. Então, assim, o Muito, intestino muito. destruído, ele é um prejuízo gigantesco. Uhum. O intestino gotejante, que a gente chama, né, do intestino É hiperpermeável, que é o o intestino leaky que gut, né? é o chamado cientificamente de leaky gut, que é o intestino, as células do intestino são células quadradinhas que são bem unidas uma com a outra. Tem Aham. 3 tipos de junções que mantêm essa célula ligadinha uma na outra. São células, são junções fracas, médias e fortes. Uhum. Quando você tem uma inflamação intestinal, uso excessivo de aditivo químico, consumo excessivo de amendoim sem certificação, que é um dos maiores causadores de leaky gut, Aham. você tem a soltura da mais forte, que é a TAG junction. Quando a TAG solta, a adjuvant e o desmossomo não aguenta. Eles soltam também. Então você vai ter um intestino com uma célula longe uma da outra. E essas células, elas Aham. começam a diminuir de tamanho e começam a ficar pequenininhas, retraídas. Então ela não é aquela célula com vigor mais. E isso abre porta. Abriu porta, começou a entrar produtos tóxicos e o LPS. O que é o LPS? As bactérias que a gente chama de bactérias ruins que vivem lá no nosso intestino, não são bactérias todas Uhum. ruins não, tá, gente? São bactérias que a gente chama de gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, na parede de fora dela, tem uma moléculazinha que chama LPS. Esse LPS, ele é ativador de resistência à insulina, que causa diabetes, aumento de colesterol, que vai causar lá os problemas cardíacos, que todo mundo sabe que não pode ter colesterol alto, né? Aumento da oxidação, né, do colesterol. E isso tudo por quê? Porque esse LPS ganha a corrente sanguínea e vai para o fígado. E chega lá no fígado, ele faz isso e também a inflamação. Ativa um mecanismo que a gente chama de inflamassoma, que vai inflamar o organismo como um todo. Aí vem dor na Uhum. articulação, dor de cabeça, dor no corpo, fibromialgia, enxaqueca, entendeu? Não Nossa. só os Uhum. problemas no intestino, mas os problemas inflamatórios que podem acontecer no corpo inteiro. Uhum. Assim, e falando disso, de leaky gut, né, que é o intestino hiperpermeável, né, falando dessas questões, de gout também, do tecido linfóide associado ao intestino, é impossível a gente não lembrar, gente, assim, da Central Pharma, né, do nosso produto, né, que é o Guardian. A Geisa já conhece, né, o Guardian, né, Geisa? Eu uso Já muito para usa. finalizar tratamento. Quando você já, assim, você quer fechar a restauração do intestino, ele é fundamental. Uhum. Não, pois é, e a gente tem tido assim ótimos feedbacks dele mesmo, assim, porque ele é um produto muito completo, né? Ele tem, além de ter prebiótico, né, que é a fibra acácia, né, que a gente já comentou da importância das fibras, né? Ele tem vitamina C, né, que é um excelente antioxidante, imunomodulador. Ele tem beta-glucanas, nucleotídeos, que são imunomoduladores assim excelentes, que estimulam Excelente. interleucina 22, né? Ele tem aminoácidos também, a N-acetilcisteína, tem a L-glicina, né? Ele tem glutamina, né? Que tudo isso vai estimular também a síntese endógena de glutationa, né? E vai ajudar na restauração dos enterócitos. Ele tem zinco, tem vitamina D. Então, assim, é um suplemento muito, muito completo, assim. Que realmente, pessoas saudáveis e não saudáveis, né? A gente recomenda, assim, para todos. É claro que, primeiramente, é o que a gente conversou, né? De ter uma alimentação saudável, ingestão de água, prática de atividade física, um sono, né, reparador, Sim, diminuir o estresse, tudo isso, né? A gente tem que ter, primeiramente. E depois a suplementação, que também ajuda bastante, né? A gente alcançar sim. esse equilíbrio, né, do nosso organismo. E é muito interessante porque essa reconstrução intestinal, tem várias pessoas perguntando,
sobre essa reconstrução intestinal, Uhum. né? Essa reconstrução intestinal, ela começa na alimentação, mas é importante a suplementação também. É importante você ajustar a alimentação, você ajustar a hidratação, você ajustar seu consumo de fibra e ajustar os nutrientes, né? A cada caso a gente observa os nutrientes que aquela pessoa precisa para a reconstrução daquele intestino, né? É E a verdade. restauração, né, desse epitélio intestinal. E é muito importante lembrar que tem casos que a gente não precisa de usar probiótico. Teve uma pessoa que perguntou sobre probiótico aí em cima. Existe, gente, uma banalização hoje do uso de probiótico que tem sido um problema. Por quê? Porque a pessoa vai lá, faz alimentação saudável, toma água do jeito que ela acha que é importante, né? E ela toma um probiótico, aí não resolve o problema dela. Ela chega para mim no meu consultório e fala comigo, já tomei probiótico e não resolve. Mas por que não resolveu? Porque você não estava sob orientação de um profissional. Então, assim, o probiótico, que são as bactérias, né? As bactérias que a gente vai colocar, inocular lá no intestino dessa pessoa, a gente tem que avaliar. Probiótico não pode ser consumido assim. Primeiro, você tem que ter o pré-biótico, né? Para alimentar esse probiótico. E aí você vai colocar o probiótico. E não é em todas as situações que a gente usa probiótico. Por exemplo, na síndrome do intestino irritável, os guidelines não recomendam usar. A gente só usa em alguns casos. A gente vai estimular a restauração desse intestino por outras vias. Uma delas a gente pode usar o Guardian, né? Que surge um efeito bom. Mas a gente tem que ativar outras vias, né? Para a gente conseguir chegar, né, nessa modulação intestinal e nessa reconstrução desse epitélio que a gente tanto quer. Certo. Né? Com certeza. Eu estava tentando dar uma olhadinha aqui nas perguntas, pessoal interagindo bastante aqui, tem pessoas já se identificando, né, com tudo que a gente falou, dizendo que acha que tem síndrome do intestino irritável, o que ela pode fazer para confirmar, por exame. Você já falou que é por exclusão, né? Isso, é um diagnóstico por exclusão. Faz todos os exames, aí no fim o médico vai te falar se você não tem nada. Você tem síndrome do intestino irritável. Mas a gente consegue, Lorena. A gente sendo profissional, que já atua há muito tempo, eu consigo perceber quando aquela pessoa tem uma síndrome do intestino irritável, a gente vai ter que tratar aquele intestino ali como um intestino sindrômico. Por causa dessas características peculiares que ela tem, sabe? Ela não é só uma desbiose. Uma desbiose somente, você tem sintomas mais leves. Mas toda a síndrome do intestino irritável cursa com a desbiose. Toda. Não tem síndrome do intestino irritável sem desbiose. Então, às vezes, os sintomas, a pessoa confunde um pouco os sintomas. E aí, quando a gente tem esses sintomas, principalmente a questão da distensão abdominal, a dor esquerda e a associação intestinal com as emoções, a gente já pode desconfiar aí que tem uma síndrome do intestino irritável. São sintomas muito parecidos com as doenças inflamatórias intestinais, por isso é importante fazer o diagnóstico de exclusão. Tá? Porque senão, por exemplo, você tem um Crohn ou você tem uma retocolite ulcerativa e você vai tratar isso como síndrome do intestino irritável. Então é importante ver lá o tubo, como que o tubo está, se o tubo está perfeito, e aí a gente vai entender que é uma falha de conexão. E quando o médico virar e falar com você que você não tem nada, você tem sim, e tem que tratar. Se tiver sintoma... Tem que olhar os sintomas, né? Até ontem na live, né, foi comentada essa questão, né, dos valores de referência, mesmo que muitas vezes a gente fica ali apegado àquilo, ou algum exame que fez, mas a pessoa tem sintomas, né? Então não pode ignorar isso, né? Além dos exames, tem a clínica, né? É o principal. Tem que tratar, né? E a gente vê muito a clínica muito atrelada a exames hoje. Muitas pessoas chegam e me perguntam assim, Geisa, que exame que eu preciso fazer para fazer o seu tratamento? Só diagnóstico de exclusão. Se você não já fez o seu diagnóstico de exclusão, tá tudo ok, vamos tratar. E
E muitas pessoas já têm um diagnóstico, ela já sabe que ela tem uma desbiose intestinal. E durante o tratamento a gente pode descobrir a associação daquilo com a síndrome. É muito comum começar o tratamento com desbiose e no meio do caminho a gente percebe assim, olha, isso aí não é uma desbiose, não. Isso aí é uma síndrome do Olha só. intestino irritável. Por quê? Aham. Porque eu já estou ali fazendo aquilo há muito tempo. Então aí a gente muda um pouco o curso, né, o caminho daquele tratamento Uhum. e a pessoa consegue chegar à diminuição dos sintomas. Porque É. a síndrome do intestino irritável não tem cura, ela tem remissão dos Uhum. sintomas. Quando você tem um tubo intestinal menos inflamado, então o gatilho cerebral vai ser menor. Entendi. É, Existe, a Débora está pessoal. falando que existe exames genéticos que auxiliam, Ah, sim. existe, sim. Só que Aham. eles não são preditores de tratamento no caso intestinal. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não tem como fazer. E porque isso muda muito, entendeu? Então, assim, a sintomatologia para o intestino ela ainda é muito forte. Com Alguns certeza. casos, quando eu não consigo um resultado muito mais para frente lá no tratamento, eu peço um teste genético, ou peço um teste de Uhum. SIBO, ou um teste de SIFO, mas a gente tem que ir por exclusão também. Sim. Tem pessoas aqui falando que aconteceu com ela, né? Essa questão do diagnóstico que ela teve, não falou exatamente do que, deve ser a síndrome do intestino irritável, que foi por exclusão que ela descobriu e só melhorou depois que ela te descobriu. Então é incrível Claudinha. mesmo o trabalho que você tem com métodos, né, de bem com o intestino. E é o que você falou, é um trabalho assim a longo prazo, né? O intestino não é do dia para o Sim, outro, é em torno de uns 6 meses, né? 6 Mas é algo que meses. vale muito a pena, né? Porque Vale muito a depois, pena. Você sabe por quê? qualidade de vida. É paz na vida. Se eu te contar a minha vida antes de tratar esse intestino, menina, eu É, sofri um né? tanto. E eu Seu protocolo descobri, começou com você, né? começou comigo, eu comecei a procurar, porque eu não aguentava mais aquilo, gente. Eu pensava assim, gente, eu sou nutricionista, eu tenho uma alimentação boa, e tá acontecendo. E aí, o que eu vou fazer? Comecei a fazer os cursos e comecei a descobrir as coisas sobre o meu intestino. E aí eu comecei a testar. Eu comecei a testar. Eu perguntava se a pessoa queria fazer o tratamento, a pessoa aceitava fazer o tratamento. Eu trabalho na saúde pública também, além de ter o trabalho, né, com o meu programa de bem com o intestino. E eu comecei a testar isso. E durante os testes, eu comecei a perceber as variações dos intestinos, como cada um se comportava. Uhum. E aí eu fui montando um protocolo. Quando eu estava com o protocolo pronto, eu falei assim: bom, agora eu tenho alguma coisa aqui, eu vou começar a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar e eu faço tudo enquanto curso que aparece de intestino, eu faço. E eu vejo que eu estou no caminho Aham. certo. Ah, Eu com fico muito certeza. feliz, sabe? Com certeza. Imagino que a cada depoimento também que você tem, né? Das pessoas aí que você tem ajudado, deve ser, né, uma recompensação muito grande também. Sim, é uma missão, sabe? Eu tenho uma missão de Uhum. espalhar isso pelo Brasil e pelo mundo. Ah, isso mesmo. Tá conseguindo já e vai espalhar ainda mais mesmo. Com certeza. Gente, quem perguntou antes e a gente não conseguiu responder a pergunta, é, se quiser deixar na caixinha de perguntas, que Pode enviar as perguntas de vocês. Eu vi, teve envie as pessoas perguntas. comentando. A gente ainda tem uns minutinhos ainda, se vocês É, quiserem tem, falar. tem os Gente, minutinhos finais aqui. intestino é gigante. Se a gente ficar falando aqui, nós vamos falar Isso. até. Nós tivemos A que gente limitar tentou os falar, temas, né? foi. Tentamos falar, não, vamos falar o básico, porque senão, se for aprofundar, era só uma dessas perguntas e ia ficar a live inteira, né, para aprofundar. Então a gente tentou Sim. fazer, né, esse mais básico para todo mundo entender mesmo a importância do intestino, né, a interferência do intestino no nosso corpo como um todo, né? Se a gente tem cabelo, tem unha, né, tem pele, sabe? É o intestino que leva, né?
os nutrientes do Isso. que a gente alimenta para o restante do nosso corpo. Então é muito importante mesmo. E o pessoal aqui falando também, como reparar o intestino. A gente comentou disso mesmo, mas assim, eu realmente sou muito fã do Guardian, porque além de tudo, todos esses hábitos, né, que a gente tem que ter, mas ele é para isso mesmo. Eu falei a importância dos Isso. ativos, né, em geral, mas o objetivo principal dele é reparar o nosso intestino, né? Ele vai tentar E tratar aí isso, é o intestino interessante também hiperpermeável. o acompanhamento do profissional para a quantidade da prescrição, né? Para observar ali os efeitos. E a gente está sempre conversando Exatamente. com vocês, né? E eu tenho uma conversa muito aberta com o pessoal, né, da Central Farma. Eu sempre falo, quem me visita é o Samuel, meu amigo de infância, Aham. e está assistindo aí a live. Legal. Ele é vizinho dos meus pais. Aham. Ai, que bacana. E eu sempre falo, Samuel, eu tô precisando disso, Samuel, ó, isso aqui, vamos fazer isso. E isso, Samuel sempre tá ali, a gente discutindo, né, sobre sobre o guarda, sobre o amino, que também é importante na reconstrução do intestino, né? Isso, com certeza. A gente tem Porque produtos a bem gente precisa, bacanas, né, mas das proteínas e a gente tem uma parceria bastante bacana. Gente, vocês têm mais sim. perguntas? E deixa eu lembrar o pessoal aqui também sobre o cupom, né, que a gente está tendo essa semana, que é Mulher Ah, 10. Tá tendo 10% de desconto no site da Central Farma. Então, essa semana aí, corre lá, porque tem muitos produtos bacana mesmo, né? Tem Guardian, Energy, Amino, tantos outros produtos que a gente tem. Então, com 10% de desconto. E essa semana a gente já falou de vários assuntos, né? Desde a segunda-feira a gente está tendo essas lives. E amanhã a gente vai ter uma live também, que vai ser bem interessante, que vai ser com a doutora Larissa Marques e a farmacêutica Franciele, que elas vão falar sobre suplementação na gestação. Então é um assunto muito ai, muito interessante lindo, também. né? Então vocês não A podem perder suplementação da amanhã gestação também. e o intestino na gestação também é muito importante. A gente faz muito. Né? É um dos casos que a Muda gente tem muito, feito né? muito Aham. para evitar cólicas do bebê, né? A suplementação na gestação ajuda muito. Isso. E só para eu finalizar minha participação aqui, eu Tá. queria agradecer a vocês pelo convite. Agradecer a todos os meus queridos pacientes, seguidores que estiveram aqui, que eu vi que muitos estavam aqui, mandou tchauzinho. A minha mãe, meu pai, meus Aham. irmãos que também estão assistindo. Ao Samuel pelo convite, a você por ter conduzido tão bem essa live. Obrigada. E, e para todos vocês, entendam, se o intestino não estiver bem, nada está bem. Então, não deixa seu intestino ficar sem funcionar um dia. Ficou um dia, já atenta para você chamar a atenção dele no outro dia. Tenha sempre momentos para você se dedicar ao seu intestino. O intestino ele precisa de dedicação. É a mesma coisa de você cuidar do seu cabelo. Você cuida do seu cabelo porque o seu cabelo está aparecendo. O intestino ele não está aparecendo. Mas ele está te mostrando lá nas suas fezes que não está bem. Então, não Uhum. espera vir uma doença para cuidar. Cuida antes. Às vezes eu quero fazer uma Isso mesmo. modulação preventiva. Faz uma modulação preventiva, é importante, né? A gente está exposto a muita Uhum. coisa, a muita poluição, a muito aditivo químico. E muita atenção, gente, com alimento industrializado. Pode ser fit, muita atenção à lista de ingredientes, tá? Aham. Porque esses Aprender a alimentos é ler que os estão, rótulos, né? isso, esses alimentos que estão estragando o nosso intestino. É verdade. Quem tiver alguma Muito dúvida, bacana. pode mandar mensagem para mim no meu Instagram. Isso, o pessoal aí que por acaso a gente não respondeu alguma dúvida de Não vocês, respondeu. Que pode mandar aí para a doutora. a gente ficou A Geisa falando, vai né, responder sempre para aqui. vocês. Foi. Aí depois que eu vi os comentários, mas a maioria das dúvidas eu acho que foram respondidas. Mas a Geisa realmente ela é muito receptível, pessoal. Vocês podem entrar em contato com ela também. Pode Tem entrar um em contato com a link lá gente na lá na minha Central bio. Farma também. Aham. Tem um link lá na minha bio que vai direto pro meu WhatsApp.
Tem o direct, Isso. pode me chamar lá. Tem muito conteúdo lá no Instagram, sigam, recomendem Tem, para as muito bacana. pessoas, né? Isso, Compartilhe essa live depois, porque a gente quer que esse conhecimento chegue até as pessoas, de que com o certeza. intestino é importante, né? Que ele é a base de tudo. Para tudo funcionar, eu preciso que ele processe o que eu como e que ele tire de dentro de mim as coisas tóxicas que meu corpo não quer. Esse é o Isso resumo do mesmo. intestino. Muito bom. Pessoal, e vocês fiquem à vontade também para entrar em contato com a gente da Central Farma, sobre os produtos ou sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, né? A gente está acessível aí para atender vocês. E, Geis, eu queria te agradecer muito por essa troca de aprendizado, de conhecimento, por esse tempo que você dedicou aqui para a gente hoje. Foi muito aprendizado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Espero que tenham gostado, né? Já estou afirmando que eu acho que, nossa, com tanto conhecimento assim, eu creio que todo mundo tenha gostado, né? Acho que faltou foi tempo, né, para a gente falar tudo o que queria. Mas já foi muito, muito bom. Eu te agradeço muito. Vou continuar aí só acompanhando você aí no Instagram, que é muito conhecimento mesmo, muito bacana tudo que você posta, né, sobre o assunto e a saúde em si, né? E agradecer Sim. também a vocês, pessoal, todo mundo que ficou aqui com a gente, que ficou até agora. Muito obrigada pela companhia de vocês. E a gente espera vocês, então, amanhã, na nossa última live da semana, que está muito especial, tá bom? E não deixe de aproveitar o desconto também, que a gente tem lá do Isso cupom aí, gente. Mulher10, tá Aproveita e bom? desconta. Corre lá no site. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí à disposição. Boa noite para vocês. Muito Boa noite. obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Geisa. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Lorena. Tchau, tchau.